dia, sejam bem-vindos a mais um webinar da Apex Brasil. Eu sou a Carla Carvalho, coordenadora de análise de mercado da Apex Brasil, que junto com a coordenação de acesso de mercado compõe a gerência de inteligência de mercado da nossa diretoria de negócios. É um prazer recebê-los a todos para falarmos hoje do mapa de oportunidades dos Estados Unidos e eu gostaria de agradecer aos empresários que nos assistem por terem reservado um momento no seu dia, nessa manhã, para nos prestigiar durante essa apresentação. Agradeço também aos colegas de Apex que nos assistem, aos colegas de instituições parceiras. O nosso webinar tem duração prevista de 1 hora e eu vou passar nesse momento a agenda que nós iremos percorrer nessa manhã. Então, em seguida, eu vou passar a palavra para o colega Rodrigo Vutic, analista da coordenação de análise de mercado da Apex Brasil, que vai falar sobre o que é o mapa de oportunidades dos Estados Unidos. Ele vai trazer para a gente o histórico, né, da nossa ferramenta clássica, que os senhores já devem conhecer, que é o mapa de oportunidades, né, que nos indica em um determinado país quais são os setores com oportunidades e para um determinado setor, quais são os mercados com oportunidades. Essa é uma ferramenta que foi criada em 2015 e em 2009 nós conseguimos melhorá-la, aprimorá-la a partir da pesquisa por SH6. Não sei se todos estão familiarizados com o termo. O SH6 nada mais é do que os 6 primeiros dígitos da NCM, né? Então, é como se a NCM fosse a carteira de identidade que é aceita em todos os países do Mercosul e o SH6, o passaporte aceito em todos os países, né? O passaporte do produto. Então, nós podemos pensar, já que nós temos, né, o mapa de oportunidades, inclusive, não posso esquecer de falar que agora em 2020, a gente teve recentemente um webinar que trouxe avanços nessa ferramenta mais tradicional, que foram justamente a possibilidade de trazer informações de barreiras, de impostos de importação. Nós aumentamos também o número de países, que agora passou de 100. Então, a gente, diante dessa ferramenta mais tradicional, a gente pode se perguntar por que um mapa de oportunidade de estados? Uma vez que o empresário ele se encontra diante de um mercado de proporções continentais, pode surgir a dúvida, por onde eu começo? Então, no caso de Estados Unidos, China, ou mesmo Brasil, é uma pergunta que se coloca de uma maneira muito clara, né? Por onde começar? E, então, a gente segue, e por que os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, segundo parceiro comercial do Brasil, com importações de 30 bilhões em produtos brasileiros só em 2019, e, né, nos seus 50 estados, alguns estados que se fossem economias, se fossem países, estariam aí nos primeiros lugares do ranking internacional de principais economias do mundo. Então, se a gente pensar na economia da Califórnia, o PIB da Califórnia é equivalente ao PIB da Índia, né? Ficaria à frente de países como Reino Unido, França. Se a gente pensar no Texas, o Texas tem um PIB equivalente ao PIB brasileiro, né? Então, são estados com muitas especificidades dentro de padrões de setores econômicos, dentro de padrões de importação. Então, a gente entende que é necessário um olhar para cada estado para entender, para ajudar a montar essa estratégia de adentrar o mercado americano. Em seguida, o Rodrigo vai falar da metodologia embarcada nessa ferramenta, que nada mais é do que a metodologia que vocês já conhecem do mapa de oportunidades tradicional, adaptada para esse olhar por estado, e vai trazer também novidades, já trazendo um spoiler para vocês. A gente tem uma visualização um pouco diferente no desk, e agora a gente tem a possibilidade de fazer essas consultas via mobile, porque a gente entende que cada vez mais as pessoas fazem pesquisa, né, por essa plataforma. Então, foi uma preocupação
em tentar trazer uma praticidade a mais na hora que os senhores forem pesquisar as oportunidades nos Estados Unidos. Em seguida, o Vutic vai passar a palavra para o colega Eduardo Melioni, que também integra a coordenação de análise de mercado, e ele vai mostrar com exemplos práticos como é que a gente navega nessa ferramenta e como a gente interpreta todos os dados a que a gente vai ter acesso. Então, a gente vai poder saber quanto que um estado importa, quanto que o Brasil exporta para lá, se essas exportações brasileiras são crescentes, se as importações do próprio estado são crescentes, quem é o principal concorrente que atua, ele tem uma participação grande, pequena, as importações dele são crescentes, esse principal concorrente ele tem uma característica de mercado que atua produzindo bens intensivos em escala, né, bens que são intensivos em trabalho, então ele é um concorrente que consegue brigar por preço, ou ele é um concorrente que trabalha dentro de uma lógica de nicho, de uma lógica de produto diferenciado, de uma loja de design, de uma lógica de design. Então, a gente consegue criar todo um cenário a partir desses dados que a gente acessa nesses exemplos do mapa de oportunidades. Mas o mapa de oportunidades ele é uma ferramenta para um primeiro approach, né, para uma primeira investigação sobre o mercado, mas é necessário que essa investigação seja aprofundada. Então, para a gente conseguir concretizar essa oportunidade com que a gente tem um primeiro contato pelo mapa, entram os serviços do nosso escritório América do Norte. Então, é a hora que o Fernando Expor, nosso colega gerente de operações lá do escritório da América do Norte, ele vai tratar de como explorar na prática as oportunidades regionais com apoio da Apex Brasil nos Estados Unidos, e ele vai detalhar os serviços de apoio prestados pelo escritório de Miami. Em seguida, a gente vai passar para uma parte de perguntas e respostas, mais ou menos 15 minutos, mas eu gostaria de pedir a todos também que deixem registrado o seu nome, né? Podem ficar à vontade para mandar as perguntas, fazer comentários pelo chat. Aquilo que a gente não puder responder durante a nossa apresentação, a gente vai responder depois. De qualquer jeito, também, vocês podem enviar perguntas para o endereço da Apex, apexbrasil, apexbrasil.com.br. Inclusive, tem um link também no final para vocês, um link para pesquisa de satisfação do webinar. Então, acho que era isso, não estou esquecendo de nada, então passo a palavra agora para o meu colega Rodrigo Vutic. Obrigado, Carla. Bom dia a todos. Eu vou compartilhar uma apresentação minha aqui. Bom, então, novamente, bom dia. É um prazer enorme estar apresentando o mapa de oportunidades dos Estados Unidos hoje aqui com vocês, porque eu estive desde das primeiras etapas da construção dele lá em janeiro, então ver a versão final é bem legal. Então, como a Carla já antecipou, o que eu vou falar aqui hoje é, primeiro, o que é o mapa de oportunidades, o original nesse caso, e depois, por que a gente precisa de um mapa de oportunidades para os estados, por que nós escolhemos os Estados Unidos, falar brevemente sobre a metodologia e, por fim, dar o spoiler de algumas novidades que depois o meu colega Eduardo vai mostrar com mais profundidade. Então, o mapa de oportunidades original. Imagino que a maioria dos participantes desse webinar conheça, mas para aqueles que não conhecem, ele tem essa cara aqui, ele é facilmente encontrado no site da Apex Brasil, e com ele nós podemos pesquisar oportunidades no mundo inteiro de acordo com o produto ou por setor, e também nós conseguimos, para países específicos, mostrar quais são as oportunidades. Então, aqui
um exemplo que eu selecionei, que é o do suco de laranja congelado, a gente consegue observar que existem muitas oportunidades mundo afora. Na Europa, por exemplo, ali a gente consegue ver dezenas de oportunidades. E aqui o interessante é que nos Estados Unidos é onde tem a maior oportunidade. O tamanho do círculo ele é referente à importação que aquele país tem. Então, o dos Estados Unidos é claramente o maior de todos. Ele importa muito suco de laranja. E aí o exportador brasileiro de suco de laranja pode pensar, poxa, que legal, vou exportar para os Estados Unidos. Mas a primeira pergunta que viria provavelmente seria, por onde eu vou entrar com esse produto nos Estados Unidos? Em qual estado? Será que seria pela Califórnia? Não sei, será que seria pelo Texas? Então, para esse tipo de situação que a gente criou essa nova visualização pelos estados dos Estados Unidos. Então, por que nós precisamos de um mapa subnacional, ou seja, de estados? Aqui eu faço uma breve comparação entre os Estados Unidos e a Europa e a União Europeia. Como eu mostrei ali no slide anterior, existiam inúmeras oportunidades para países na Europa. E aqui a gente faz uma pequena comparação. Por exemplo, em termos de área, os Estados Unidos não estão muito atrás da área inteira da Europa. Já a União Europeia é consideravelmente menor. Em relação ao PIB, é interessante, olha, a diferença não é tão grande entre os três agrupamentos de países que a gente selecionou aqui. E mais importante ainda, nas importações, que é o que interessa para a lógica do nosso mapa, na Europa e na União Europeia vocês vão reparar que existem dois números para importação. O primeiro é referente às importações totais de cada país somadas, e o segundo é retirando importações intracontinentais, no caso da Europa, e intrabloco, no caso da União Europeia. Ou seja, importações entre países daquele grupo não estão contando, para ser justo com os Estados Unidos, porque nós não temos também a estatística de comércio entre os estados. Então, para a comparação ser justa, a gente faz esse cálculo das importações, exceto intracontinente e intrabloco. E nesse caso, os números são bem semelhantes, como a gente pode ver ali. Então, não é nenhum absurdo fazer uma análise dos Estados Unidos pelo ponto de vista dos estados, porque é como se fosse, na verdade, 50 países um pouco menores ali em termos de área e em termos de economia também, como a Carla já tinha antecipado para a gente. E por que os Estados Unidos? Eles são o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Então, a primeira pergunta que deve vir é por que não a China, que é o primeiro país? E existe uma lógica por trás disso. Primeiro, pela distância geográfica, os Estados Unidos estão mais perto do Brasil, então, para termos de exportação, é um pouco mais prático. Ali eu faço uma breve comparação da distância entre os portos de Santos e Miami, Santos e Xangai, praticamente a metade do caminho pela rota marítima, né? Metade do tempo. E existem outros aspectos também, como a distância cultural, o idioma. O inglês é muito mais prático, muito mais reconhecível. Entre os nossos participantes, é bem provável que uma grande parte deles falem inglês. E também entre os costumes, fazer negócio com um empresário do Oriente, como por exemplo o chinês, é bem diferente de fazer negócios com empresários ocidentais, que têm uma cultura um pouco mais parecida com a cultura brasileira. Então, e também estados facilmente reconhecíveis. Se eu perguntar para os participantes se eles conseguem lembrar de 5 estados americanos, viriam facilmente ao nome vários: Califórnia, Texas, Flórida, Nova York, New Jersey. Agora, se eu pedir províncias chinesas, talvez não venha tão facilmente à cabeça. Então, para essa primeira experiência que a gente está tendo com mapas subnacionais, a ideia era que fosse uma experiência bastante intuitiva ao usuário. Então, é um país que as pessoas têm mais contato, são mais expostas à cultura, então ele é mais facilmente analisado pelo exportador, e
e ele vai servir como parâmetro para futuras experiências com outros países. Claro que se ele tiver sucesso, a gente pode pensar em fazer, por exemplo, para a China, no futuro. Então, agora eu vou falar brevemente sobre a metodologia. E quando eu digo brevemente, é realmente brevemente, porque por trás do que eu vou mostrar aqui, ela é bem mais complexa. Para não incomodar o nosso participante, eu vou tentar fazer de uma forma mais simples, que dê para entender com facilidade. Então, a primeira coisa que a gente faz é verificar se as importações que aquele estado tem do Brasil são consideradas incipientes ou expressivas. Para isso, a gente primeiro vê a participação brasileira é significativa, ou seja, superior a 1%. Segundo, as importações com origem no Brasil foram ininterruptas no período, ou seja, se ele importou em 2016 o produto brasileiro, mas não em 2017, e aí voltou em 2018, ela foi interrompida. Então, a resposta seria não. Então, se for a resposta não para alguma dessas duas perguntas, a gente considera como uma importação incipiente. E se a resposta for sim para ambas, ela é expressiva. Por que precisa ser para as duas? Existem alguns exemplos no mapa que a gente pode encontrar que vai aparecer a participação brasileira de 100% naquele estado para aquele produto, mas ela vai estar como incipiente. Por que isso? É muito provável que aquele seja um estado que não tem a cultura de importar esse produto. Ele importou excepcionalmente aquele produto brasileiro naquele ano. Então, se ela está como incipiente, é porque teve quebra no período. Então, a gente ainda vai considerar como incipiente nesse caso. Definido se é uma importação incipiente ou expressiva, a gente precisa fazer novas perguntas. Partindo primeiro das importações incipientes, ela só pode ser dois tipos. Ou ela vai ser uma oportunidade de abertura, ou ela não vai ser uma oportunidade. Então, para descobrir se ela é uma abertura, a gente precisa saber se o Brasil é competitivo na exportação daquele produto, se as exportações brasileiras são dinâmicas, e o que isso quer dizer? Quer dizer que o Brasil está ganhando espaço naquele mercado, que as nossas exportações estão tendo um crescimento superior ao dos nossos concorrentes. E ser superior, na verdade, não precisa nem dizer que o Brasil está crescendo. É possível que as exportações brasileiras estejam caindo um pouco, mas os concorrentes estão caindo ainda mais. E isso equivaleria a uma exportação dinâmica. Se nós estivermos analisando do ponto de vista de subsetores, a gente ainda precisa fazer uma pergunta adicional, que é da complementaridade de comércio, que é basicamente porque dentro de um subsetor existem vários produtos. E é possível que essa oportunidade esteja aparecendo para a gente porque aquele estado tem bastante demanda por um produto específico daquele subsetor e, simultaneamente, o Brasil tem a competitividade também naquele subsetor por causa de um outro produto específico. Então, a gente precisa ver se dentro do subsetor, esses produtos que existe a demanda e que o Brasil tem a oferta, eles estão conversando, ok? Então, se a gente responder sim para todas essas perguntas, a gente classifica como uma oportunidade de abertura. Agora, falando sobre as importações expressivas, elas são, na verdade, até mais simples de avaliar, porque todas elas vão ser algum tipo de oportunidade. Se a participação brasileira for considerada alta, ou seja, acima de 10% para um produto e acima de 30% para um subsetor, ela vai poder ser manutenção ou recuperação, a depender da dinâmica. Então, se a participação brasileira estiver aumentando em relação aos concorrentes, ela vai ser considerada de manutenção. Se o Brasil estiver perdendo espaço, aí já vai ser recuperação em risco. Agora, se a participação brasileira nas importações não for tão alta, tiver entre 1% e 10% para produto, ou entre 1% e 30% para subsetor, a mesma análise de dinâmica vai dizer se é uma oportunidade de consolidação ou uma oportunidade de recuperação em declínio. E agora, o que são essas oportunidades que eu estava mencionando antes? Por exemplo, o que é uma abertura? Como eu já tinha mencionado, é uma oportunidade que o Brasil tem participação pequena, pouco significativa.
mas, por outro lado, o produto brasileiro é competitivo, então a gente pode chegar nesse estado, ainda que não tenha ainda. E nesse tipo de oportunidade de abertura, muitas vezes é preciso fazer um trabalho adicional de imagem do produto brasileiro, porque o importador ainda não conhece, captar empresas importadoras, identificar os canais logísticos, porque quando existe uma participação maior do produto brasileiro, é bem possível que essa trilha já tenha sido mapeada por outras empresas, pela entidade setorial, e acaba ficando um pouco mais fácil. Então, quando é a oportunidade de abertura, realmente precisa fazer um trabalho extra. Oportunidade de consolidação. A participação do Brasil já é mediana, não é tão alta ainda, mas como existe uma dinâmica, a dinâmica brasileira está boa naquele estado, é um cenário favorável para a expansão da participação. A gente pode ganhar participação frente aos concorrentes. Oportunidade de manutenção. São as oportunidades onde o Brasil já tem uma participação muito boa e o crescimento está pelo menos acompanhando dos concorrentes, se não superando, possivelmente superando. E o posicionamento brasileiro já é ideal, é manter. Por isso, manutenção. Recuperação em declínio, ela, em termos de participação, ela é análoga à da consolidação, só que ela apresenta baixo dinamismo. Então, o Brasil está perdendo espaço e a estratégia aqui é tentar amenizar essa perda. E, por fim, recuperação em risco, em termos de participação, ela também é análoga agora à manutenção, só que com baixo dinamismo. E assim como as oportunidades em risco, o objetivo aqui é recuperar o espaço perdido para os demais países. Aqui eu vou falar brevemente sobre as alterações que nós precisamos fazer na metodologia em relação ao mapa de oportunidades original, mas foi bem direta essa transição, na verdade, foram poucas adaptações necessárias. Primeiro que tudo que era referente a países-alvo, a gente agora faz referência a estados norte-americanos. Então, são os estados-alvo. Todos os cálculos que eram feitos com as importações dos países, agora são feitos com as importações dos estados. Agora, do ponto de vista de análise de mundo, existe uma pequena diferença. Quando nós estamos analisando o dinamismo, é necessário usar dados de importações totais dos Estados Unidos, quando se referir a mundo, porque é de fato o mercado onde nós queremos entender se a dinâmica brasileira está boa ou não. E para análise de competitividade das exportações brasileiras, nós continuamos usando os dados globais, porque é uma estatística referente especificamente ao produto brasileiro. Nós queremos saber se o nosso produto ele tem competitividade global contra as exportações dos outros países. Por isso, se mantém os dados globais que nós usávamos no mapa de oportunidades original. Então, aqui já falando um pouco das novidades do nosso novo mapa, vocês vão reparar que a identidade visual não é tão diferente em termos de diagramação, posição de painéis. Quem conhecia o mapa de oportunidades original não vai ficar perdido com esse mapa, mas ele tem suas novidades, como, por exemplo, no esquema de cores, tentando se aproximar um pouco das cores da bandeira norte-americana. Nós temos essa tabela do lado direito para tentar facilitar a visualização das informações, que no mapa de oportunidades original ficavam restritas às dicas de ferramentas que aparecem ao passar o mouse por cima do círculo referente à oportunidade. A dica de ferramenta permanece nesse mapa, nós só acrescentamos a tabela para facilitar. Além disso, agora acho que a grande novidade é a nossa visualização mobile, que eu estou dando um spoiler, mas o meu colega Eduardo vai explicar em mais detalhes as diferenças e tudo mais, mas era uma demanda que os empresários tinham mesmo, uma forma mais fácil de acessar esses dados pelo celular. Então, aqui nós temos as nossas duas novas visualizações de mapa de oportunidades, e da minha parte, essa era a mensagem que eu queria passar. Agora eu vou transferir a palavra para o meu colega Eduardo Melioni, que vai mostrar para a gente como chegar, como acessar o mapa
e algumas novidades tecnológicas. Então, pode prosseguir com a palavra, Edu. Bom dia, pessoal. Vou aqui, então, iniciar a demonstração do mapa. Vou compartilhar aqui a minha tela, para que os senhores possam acompanhar todo o acesso. Os senhores estão me ouvindo? Tudo certo? Acho que sim, né? A forma da gente chegar no mapa de oportunidades dos Estados Unidos é através do site da Apex Brasil. Então, nós temos o portal da Apex Brasil, eu estou compartilhando com os senhores aqui. Tem esse link, quero informações sobre os mercados. Então, quando os senhores clicarem nesse link, os senhores serão direcionados para uma página que tem todos os produtos da gerência de inteligência, né? Além dos painéis de inteligência, nós temos também estudos de mercado, estudos de investimento, informações com relação ao acesso ao mercado, sobre barreiras e informações tarifárias. Para a gente acessar os painéis de inteligência, os senhores podem clicar nessa setinha, a gente vai ter acesso ao link dos painéis. Então, no link dos painéis, a gente acaba chegando no site final, que é o site painéisdeinteligência.apexbrasil.com.br. Os senhores também podem acessar diretamente. A ideia desse site aqui é que a gente tenha agrupado todos os painéis de inteligência que são desenvolvidos pela nossa área. Então, além do mapa de oportunidade para os Estados Unidos, nós temos também o painel de comércio Covid-19 e o mapa de oportunidade para as exportações brasileiras em todos os países do mundo. Alguns estudos publicados mais recentemente, também a gente coloca aqui o link para os senhores acessarem de forma mais fácil. Bom, então hoje, né, nós vamos mostrar aqui duas formas de navegação, a forma de navegação desktop e a forma de navegação mobile. Aí só a critério de curiosidade, mesmo antes da gente ter a versão do mapa de oportunidades dos Estados Unidos mobile, nós já identificamos que 12% do nosso público, aqui dentro do site dos painéis de inteligência, já era com acesso mobile. Então isso aí já mais do que justifica a gente ter essa visualização também, né? No primeiro acesso dos senhores, será solicitado um formulário, os senhores vão preencher, tá? E aí, em seguida, na conclusão do formulário, aparece o link para que os senhores cliquem e sejam direcionados para o painel com a navegação. Esse preenchimento ele é feito somente na primeira vez que os senhores acessam, ok? E depois, se for acessar um outro painel, não é necessário preencher novamente. Bom, então vamos agora à primeira parte, que é a navegação na interface desktop. E aqui eu vou deixar a palavra com o colega Vutic, que vai dar alguns exemplos para a gente. Eu acho que o microfone do Vutic tá mudo. Desculpa, sim, estava mudo, desculpa. Edu, por favor, mostra para a gente as oportunidades por produto. Tá, então, como eu já tinha antecipado na minha apresentação, aqui nós conseguimos ver a nova visualização do mapa de oportunidades. Por favor, Edu, seleciona para mim o produto. Deixa eu buscar o código. – 640399. Então, é o produto Outros Calçados, parte superior de couro natural. Nós selecionamos esse produto, visto que existem algumas empresas que se inscreveram para participar nesse webinar que são do setor de calçados. Então, para dar um exemplo mais palpável, né? E
existiam vários produtos de calçados na nossa lista e esse era o que era mais significativo para as exportações brasileiras. Então, como vocês podem ver ali, nós temos oportunidades em 13 estados e os Estados Unidos, os Estados Unidos, aliás, esses 13 estados, eles importam na casa de 2 bilhões de dólares, é uma quantia bastante significativa. Desses 2 bilhões, o Brasil está participando com 89 milhões, o que dá mais ou menos 4,5% do mercado. Então, nesses 3 estados, a gente consegue a gente consegue observar 3 tipos de oportunidades: consolidação, manutenção e recuperação em declínio. Ali vocês podem ver na legenda abaixo do gráfico. Então, agora eu vou pedir para o Edu, por favor, selecionar o círculo de Nova York, que é o maior círculo de recuperação ali no Nordeste dos Estados Unidos. É o outro maior, isso, esse. Na oportunidade de Nova York, a gente consegue ver que o Estado importou 460 milhões de dólares, sendo que 34 milhões tiveram origem no Brasil. Isso dá mais ou menos uns 7% de participação. O nosso principal concorrente em Nova York é a Itália, e ela está representando mais de 40% das importações, é uma participação muito, muito boa da Itália. É importante a gente notar que as importações totais do Estado para esse produto estão diminuindo em 2% ao ano, e as importações com origem no Brasil estão diminuindo ainda mais, 6,7% ao ano. Agora, por outro lado, a Itália está crescendo a quase 3% ao ano, está ganhando ainda mais espaço. Então, é por isso que é uma oportunidade em recuperação. A gente está perdendo espaço para o nosso concorrente. Agora, vamos comparar com outro estado, que é o Tennessee, que é o segundo maior círculo de recuperação, que o Edu está selecionando para a gente. Vocês vão reparar que o círculo do Tennessee diminuiu. Isso é porque agora, como ele é o único estado selecionado, a escala não entende que ele é tão grande assim. Então, o Tennessee importou cerca de 370 milhões de dólares em 2019, sendo que 9 milhões foram do Brasil, que teve mais ou menos 2,5% de participação. Nesse estado, o principal concorrente do Brasil foi o Vietnã, que tem 30% do mercado e está crescendo bastante, a 23% ao ano. E o Brasil está perdendo espaço nesse mercado. As exportações brasileiras caíram 1,5% ao ano nesse período. Então, também por isso é um estado em recuperação. Agora, só para diferenciar um pouco o tipo de oportunidade, eu vou pedir para o Edu mostrar para a gente o estado da Geórgia, que é um estado que está em manutenção. Então, tá. Aí na Geórgia, o estado importou 107 milhões de dólares desse tipo de calçado, sendo 17 milhões do Brasil. Isso dá uma participação de quase 16%. É interessante notar que mesmo a Geórgia importando menos do que o Tennessee no total, o Brasil conseguiu exportar mais em valor absoluto para esse estado do que para o Tennessee. E isso aparentemente é uma situação recente, porque o Brasil apresentou um crescimento de 250% ao ano. Já a China, que é o nosso principal concorrente nesse estado, teve participação de 31% em 2019 e está crescendo bem também, a 16% ao ano. Na realidade, a Geórgia é um estado que está aumentando bastante suas importações desse tipo de calçado. Mas o produto brasileiro está se destacando, está tendo esse dinamismo, né? Está crescendo a 250%, bem acima dos concorrentes. E pode chegar a brigar em pé de igualdade aí com a China em alguns anos. Então, dos 3 estados que a gente analisou, é interessante analisar os concorrentes, certo? Que era a Itália, o Vietnã e a China, no caso da Geórgia. E se a gente for buscar os dados globais de exportação desse tipo de calçado, esses 3 países são realmente os principais. São os 3 primeiros países exportadores. Em comparação, o Brasil fica bem atrás, com uma fração pequena das exportações totais desses países. Então, se a gente for analisar, o próximo passo, depois de analisar o mapa de oportunidades, seria fazer algumas
análises um pouco mais qualitativas, talvez, sobre como funciona a interação entre esses concorrentes, por exemplo, em Nova York, é um estado mais rico, por exemplo, e eles estão importando o produto italiano. Talvez seja o caso de competir nesse estado com produtos de qualidade um pouco mais alta, um pouco mais caros. Já na Geórgia, que tem o principal concorrente sendo a China, talvez seja um calçado de qualidade um pouco inferior, mais barato. Então, esse é o tipo de análise que deve ser feita após a visualização no mapa de oportunidades. Então, eu acho que de calçados, para não ficar muito no mesmo exemplo, a gente já pode terminar. E agora eu vou pedir para o Edu mostrar para a gente uma oportunidade em setor. Agora ele vai voltar para a tela principal e trocar para oportunidade por setor. Que é o setor do café cru. Na verdade, o setor é café e o subsetor é café cru. Então tá, nesse subsetor nós temos oportunidades em 33 estados que importam um total de 5 bilhões, sendo que 1 bilhão é com origem no Brasil. Tem oportunidades, claramente tem oportunidades no país inteiro, mas tem alguns que se destacam, né? Por exemplo, a Califórnia. Então, Edu, passa por favor para mim na Califórnia. Isso. A Califórnia importa 730 milhões, sendo que desses 730 milhões, 94 são do Brasil. E o Brasil tem participação de quase 13%, mas está perdendo um pouco de espaço. Está caindo em 3,5% ao ano. O nosso principal concorrente nesse estado é a Colômbia, tem participação de 23,5% e está crescendo 3% ao ano. E por isso que é uma oportunidade de recuperação. O Brasil tem uma participação boa, mas está perdendo espaço. Agora, por favor, Edu, passa para a gente em New Jersey, que é no noroeste, é o círculo em manutenção. É isso, pode escolher pelo estado mesmo. Legal. Em New Jersey, ele redimensionou de novo o nosso círculo, mas era uma oportunidade que se destacava na região. New Jersey, ela importa 583 milhões, sendo que 132 milhões são com origem no Brasil, uma participação muito boa, de 22%. E o Brasil está crescendo bem também, a 28% ao ano. Agora, a Colômbia, por sua vez, que é o nosso principal concorrente, está com 21% de participação, que é bem próximo da participação brasileira, e está crescendo 14%, que é menos do que o Brasil. Então, o Brasil está ganhando participação nesse mercado. É bem provável, inclusive, que ele tenha ultrapassado a Colômbia recentemente. Mas, Edu, por favor, desmarca New Jersey para a gente ver o mapa inteiro de novo. Vocês podem ter reparado que a Colômbia foi o principal concorrente do Brasil nesses dois estados, e o café colombiano é, claro, reconhecido mundialmente, e a Colômbia é o principal concorrente se não me engano, todos desses círculos principais, os maiores círculos do mapa. Para a gente encontrar um outro concorrente principal, teria que olhar nas oportunidades bem menores. Ali no meio, a gente consegue encontrar em alguns estados, por exemplo, concorrentes como Guatemala, El Salvador, etc. E isso pode dizer algumas características do mercado. Pode, por exemplo, ser estados que importam mais como nicho, cafés especiais. Então, esse é o tipo de análise que pode ser feita paralelamente à análise do mapa. Então, acho que a Edu está procurando algum estado que não tenha a Colômbia como principal concorrente. Tenta o Kansas. Isso, o Kansas, por exemplo, tem a Guatemala como principal concorrente. Então, esse é o tipo de análise que pode ser feita depois da análise que a gente faz do mapa. Então, legal. Eu acho que da versão desktop já deu para a gente ter uma boa ideia de como o mapa funciona. E agora eu vou devolver a palavra para o
o Edu para ele mostrar para a gente como funciona a visualização mobile. Pessoal, agora nós vamos passar para o exemplo da versão mobile. Então, antes de mais nada, deixar claro que é uma versão que a gente está lançando e sempre quando nós temos novidades, a gente gosta de ouvir os comentários, possibilidades de melhoria. É sempre importante que os senhores opinem, seja de forma até a nos levar a uma correção ou até uma melhoria que pode ser algo que a gente não tenha pensado. Então, eu agradeço aos que estão aqui acompanhando e compartilho com vocês aqui uma tela que eu estou simulando no meu computador, mas se os senhores acessarem o site da Apex e tiverem a oportunidade de navegar pelo celular, automaticamente vai ser apresentada a versão mobile. Não é necessário clicar em nenhum link diferente para que os senhores tenham acesso ao mobile. O próprio site vai identificar isso. Eu preparei para a gente aqui um exemplo com as oportunidades por produto. Essa tela de oportunidades por produto, ela permite que a gente digite e faça uma pesquisa. Aqui tem as pesquisas que eu fiz anteriormente, mas eu posso digitar tanto o código SH6 do produto, quanto as palavras-chave que permitem identificá-lo. Então, um exemplo que eu vou apresentar seria um dos móveis de madeira para quarto de dormir. Então, eu posso tanto fazer a pesquisa digitando móveis de madeira, ou pelo seu código, que seriam os 6 primeiros dígitos do NCM, ou seu código SH6. Importante que depois de digitar o critério de pesquisa, seja clicado aqui no botãozinho da lupinha para ele fazer a busca. Esse botãozinho aqui à direita. Então, em seguida, a partir do critério que os senhores colocaram, vai apresentar as opções de produto que estejam disponíveis. Então, nesse caso aqui, como eu pesquisei pelo código, ele só apresentou um. Mas se eu digitasse madeira, por exemplo, apareceriam 3 ou 4 opções. Então, em seguida, tem que ser selecionado o produto, e aí depois os senhores clicam em exibir mapa. Bom, aqui na versão mobile a gente tentou apresentar as mesmas informações que nós temos na versão desktop, só que devido às limitações de layout, por causa do celular, a gente tentou agrupar os objetos de maneira que possam ser visualizados com o celular no formato de tela como nós vemos aqui. Então, inicialmente, numa primeira análise, para esse produto, o que a gente geralmente coloca e faz é ver qual é o maior mercado, ou seja, quem faz mais importação desse produto. Então, pelo mapa aqui, eu consigo analisar o tamanho dos círculos e rapidamente identificar que seria o estado da Califórnia. Tá? Essa tabela aqui traz para a gente as informações desse estado. Se eu rolar o mouse ou rolar a tela para baixo, no próprio celular, eu consigo ver as informações dos outros estados. E o que é interessante é que, no caso desse mercado, nós temos 19 estados com 27 bilhões de importações e corresponde a com uma participação de 1 bilhão nas exportações brasileiras. Então, no caso da Califórnia, é apresentada a oportunidade de consolidação. A qualquer momento, se os senhores tiverem dúvidas sobre a forma como uma oportunidade é identificada, tanto no mapa desktop quanto no mobile, é possível clicar nesse ícone aqui da legenda. Então, é apresentada uma explicação do que seriam as nossas classificações: abertura, consolidação, manutenção, recuperação e risco em declínio. Então, no caso aqui do exemplo que nós trouxemos, da Califórnia, que traz a consolidação, nós vemos que o Brasil tem um crescimento acentuado, de 15%, mas ainda uma participação de 1,74%, com o principal concorrente sendo o Vietnã. Nós sabemos que o Vietnã tem produtos que entram no mercado e brigam por preço com relação a outros produtos que são fabricados aqui no Brasil. Então, vamos analisar agora um outro estado. Tá? E, ao invés de pegar também um exemplo de consolidação, o que seria a consolidação? Que o Brasil já exporta, mas ainda tem uma participação considerada que não é tão alta. Ele acompanha o crescimento dos concorrentes e aqui é um mercado que é favorável para a expansão, ou seja,
Se eu estou querendo ir para os Estados Unidos, é um mercado em que eu já tenho outras empresas brasileiras participando. E agora eu vou passar para um exemplo de manutenção. Eu posso usar a qualquer momento os filtros aqui em cima, tanto como região, como estado ou como classificação. Então, eu vou passar aqui para um exemplo de classificação de manutenção. Aí os senhores vão ver que já filtrou aqui, são 2 estados que nós temos, né? Connecticut e Vermont. São os 2 aqui da bolinha. Aqui no mapa, não tem a dica, no celular não tem a dica de ferramenta, mas se os senhores clicarem na bolinha, ele filtra a tabela embaixo de acordo com o estado que foi selecionado. Então, por exemplo, aqui Vermont, vocês podem ver que as importações desse estado são menores e o principal concorrente é o Canadá. E aqui provavelmente é alguma forma de importação que entra a partir do Canadá, mas olhando Connecticut, a gente já vê que são produtos do Vietnã. Aí, nesse caso aqui, classificou em manutenção, vocês podem ver que quando as exportações, mesmo crescendo, no acumulado de 2016 e 2019, mesmo negativas, a gente classifica como manutenção, porque a participação do Brasil é acima de 10% e acompanha ou supera as exportações dos concorrentes. E quando tem um valor negativo, a nossa ferramenta aqui também apresenta o número em vermelho. Um outro exemplo aqui que também nós gostaríamos de mostrar seria a oportunidade de abertura. Então, nós temos aqui 4 estados, né, que correspondem a essa oportunidade, e eu vou filtrar aqui, clicar na bolinha do Tennessee, para que os senhores visualizem também. É claro que, no caso da abertura, né, a gente mostra aqui, ó, outra vez, o principal concorrente sendo o Canadá, mas que nós temos que analisar também que, para a abertura, produtos que o Brasil não exporta ou exporta pouco nesse mercado, mas ele é competitivo com relação ao restante do mundo, ou seja, já exporta para outros lugares. E esse local, que está classificado como abertura, também apresenta crescimento das importações. Então, seria uma questão da gente continuar a análise para ver como se beneficiar desse mercado. Ok? Então, para que os senhores possam ver aqui, a versão mobile foi um exemplo aqui que eu simulei. Sempre que os senhores quiserem voltar para a tela inicial, tem esse botãozinho aqui embaixo, ó, ele volta e eu posso fazer outra pesquisa por produto ou então iniciar uma pesquisa por setor, que também está disponível aqui na versão mobile. Aí, no caso do setor, é diferente, né, porque a tela de setor, ela traz aqui outras informações. Então, no caso aqui, eu vou usar um exemplo de cacau, só para mostrar aqui, para que os senhores vejam que quando filtra um setor, ele mostra os outros subsetores existentes. Então, por exemplo, aqui chocolate, suas preparações. Aí, clicando em exibir mapa, a gente volta a ter a tela do mapa conforme o exemplo que a gente já viu. Aí, no caso aqui, só tem uma oportunidade na Flórida. Devido ao tempo, eu não vou entrar em mais explicações desses produtos aqui no celular. Eu vou passar a palavra agora para o nosso colega Fernando, que está lá em Miami, para poder também dar outras considerações a respeito dos mercados que nós estamos tratando aqui. Então, pessoal, bom dia. Sou Fernando Spor, trabalho aqui no escritório da Apex Brasil Miami, no escritório da América do Norte. E eu até gostaria, antes de mais nada, dar os parabéns à coordenação de inteligência, ao Rodrigo, o Eduardo, a Carla, o Igor e o resto da equipe pelo desenvolvimento dessa ferramenta, porque eu acho que ela é muito importante, não só para as empresas, mas para a própria Apex começar a enxergar essas oportunidades em diferentes mercados dos Estados Unidos. Essa já é uma demanda antiga do escritório, então a gente tem realmente, tentado buscar alguma forma de enxergar novas soluções para as empresas brasileiras, porque a gente está localizado, eu vou mostrar um pouquinho mais adiante, em 2 pontas dos Estados Unidos, mas tem todos os demais mercados que a gente tem que estar precisando trabalhar, no caso. Então, eu vou mostrar aqui um pouquinho sobre o que a gente pode fazer, ajudar as empresas na prática.
porque esse é um dado frio que está sendo dado, né, informações excelentes, tanto que o Rodrigo e o Eduardo mostraram, tanto a questão de calçados via Nova York, ou em Geórgia, ou mesmo a questão do café cru, mas a gente tem que entender também quem seriam essas empresas, quem é que está exportando, quem é que está trabalhando nessa importação, porque às vezes o dado pode ser um pouquinho, também pode ser alterado de ano a ano, às vezes pode ter uma empresa que enxergou uma oportunidade muito grande num determinado momento, mas que não é uma coisa que vai ter uma continuidade grande. Então tem que ver realmente quem seriam esses importadores, quem seriam os exportadores brasileiros, mas mesmo assim, teria que entrar um pouquinho mais a fundo, é uma coisa que a gente pode estar ajudando vocês aí no desenvolvimento do mercado dos Estados Unidos. Então, eu sei que o tempo é um pouquinho limitado, mas eu vou tentar cobrir de alguma certa forma rapidamente. Onde a gente está localizado aqui nos Estados Unidos? A gente está localizado em Miami, onde eu estou no momento, o nosso escritório aqui, e também em São Francisco, na costa oeste, na Califórnia. Mas, além disso, nós temos todos os outros SECOMs, os consulados brasileiros espalhados pelos Estados Unidos, desde Boston, Nova York, Washington, Atlanta, aqui em Miami também, Houston, Chicago, São Francisco e Los Angeles. Além disso, nós também atendemos Canadá e México. Mas como o foco desse webinar é Estados Unidos, eu só estou colocando os SECOMs presentes aqui. Mas só para vocês terem uma ideia, ano passado, em 2019, a gente apoiou diretamente 683 brasileiras através do nosso escritório, seja numa entrega específica, seja em participação em algum evento, seja num contato com o comprador, seja num apoio em instalação local, enfim, uma série de produtos e serviços que a gente apoia para as brasileiras ano passado. A gente está localizado, como mostrei no mapa ali, em Miami e São Francisco, e em Miami, a gente está localizado no centro de Miami, a gente possui 22 salas exclusivas para empresas brasileiras utilizarem, tem sala de reunião, tem caixas postais individuais, e em São Francisco a gente tem um formato um pouquinho diferente, a gente está presente dentro do Mall WeWork, na região de Embarcadero, e onde também tem empresas brasileiras que podem se utilizar desse serviço, mas é normalmente um perfil de empresa que está buscando fazer uma prospecção de mercado, que queira se inteirar um pouquinho mais sobre a região. Claro que agora, nesses últimos meses, mudou um pouco a forma de fazer negócio, mas a gente espera que aí, nos próximos meses a gente consiga já retomar isso aí. Então, é um pouquinho diferente a forma de fazer negócio em São Francisco e Miami. Miami é muito um apoio geral a empresas brasileiras e São Francisco é muito mais estratégico, voltado a apoio a startups e captação de investimentos estrangeiros. O serviço de soluções do EA, o que a gente faz, assim, na questão básica, além de muitas outras coisas que a gente presta serviço também. Mas a gente tem, basicamente, 4 segmentos de apoio, que seriam segmentos de qualificação, como a empresa como acessar e como fazer o negócio nos Estados Unidos. Se a empresa precisa conhecer a demanda, concorrentes, distribuição e canais do seu produto, nós temos serviços de inteligência. Na questão de acesso a compradores, canais de distribuição e potenciais investidores, nós temos serviços de promoção de negócios e investimentos. E para, finalmente, na internacionalização, quando a empresa já está mais madura, realmente precisa se instalar no mercado aqui, nós temos serviços de internacionalização. Daí a empresa está buscando levantar custos de instalação, fornecedores e está presente no mercado de forma real. Serviços e soluções de internacionalização que a gente possui no escritório hoje. A gente pode trabalhar em agendas de internacionalização, que seriam encontros de prospecção de mercado, fazer contato com prestadores de serviço, com potenciais parceiros, não seriam agendas de negócio em si. Temos a questão de instalação física, uma instalação virtual junto ao escritório aqui da Apex em Miami, e temos também a questão do apoio e instalação local em outros mercados, que a gente também reconhece que nem sempre Flórida ou mesmo Califórnia seriam os mercados mais interessantes para a empresa estar instalada. Inclusive, um exemplo é esse mapa de oportunidades. De repente, vai ter uma oportunidade para determinado tipo de produto no Tennessee, ou na Geórgia, ou no Texas, dependendo do mercado, dependendo do produto ou serviço que a empresa está fazendo. Então, ela pode ter uma maior chance de sucesso, estar mais perto do comprador ou da cadeia produtiva em outros estados do país. A gente também possui uma lista qualificada de prestadores de serviço que pode ajudar as empresas na
na abertura de empresa, na questão de contábil, questão legal, a questão de depósito e logística dentro do país, dentre muitos outros serviços que as empresas precisam utilizar quando aqui nos Estados Unidos. E a gente trabalha tanto em produtos customizados, que são próprios do EA, como a gente também trabalha muito em apoio e em parceria com a sede. Então, na internacionalização, a gente trabalha muito com missões de internacionalização, que é feito junto com a coordenação de internacionalização da Apex Brasil. Esse aqui é um layout do escritório em Miami, para ter uma ideia. Nós temos 22 salas físicas que as empresas podem estar utilizando. Então, funciona basicamente como uma WeWork para empresas brasileiras, tem que ter necessariamente CNPJ brasileiro para estar sendo apoiado pela Apex, mas tem também a questão do escritório virtual. Os valores, eu vou passar rapidamente aqui, até porque a gente vai divulgar e vai repassar essas apresentações para vocês depois, mas os valores variam de acordo com a localização e tamanho da sala ou do escritório que a empresa vai estar utilizando. E os outros serviços, escritório virtual em Miami, onde a empresa estabelece uma pessoa jurídica nos Estados Unidos, uma empresa comercial aqui, mas ela não precisa estar necessariamente presente no mercado, ter uma pessoa fisicamente aqui, mas ela está operando como uma empresa americana, e isso pode facilitar muito os negócios, tanto em questões comerciais de pagamento, como também em questão de... Nós estamos vendo sua tela, Fernando. Ok, perfeito. Não, desculpa. Okay. Alguém entrou uma mensagem aqui dizendo que não estava enxergando. Então, vou voltar ali. Sim. Ok, perfeito. Desculpa. Não, então, a questão do escritório virtual, então, a empresa pode ter uma empresa aberta, mas não fisicamente, ela pode fazer junto com o nosso escritório aqui, e também pode ter a questão da instalação local em São Francisco, lá na WeWork, que também tem um custo diferente, mas pode utilizar a nossa estrutura por lá. A qualificação, a gente trabalha com tanto a questão de orientação de mercado para exportação, orientação de mercado para internacionalização, e também alguns serviços de consultoria para e-commerce, que é uma área que tem crescido bastante, a gente está se especializando nisso aí, já realizou algumas consultorias, já realizou algumas missões com empresas brasileiras, e também na parte coletiva a gente trabalha com estudos setoriais, webinars como este, palestras, workshops, enfim, outras iniciativas da Apex Brasil. Para a inteligência de mercado, que complementa todo o trabalho que está sendo feito aí já por Brasília, muito bem, por sinal, mas nós temos uma equipe aqui também, que também pode estar desenvolvendo estudos, são estudos daí desenvolvidos específicos para a empresa brasileira, pode ser um estudo de mercado individual para a empresa brasileira, a gente pode estar procurando por uma lista de potenciais parceiros, sejam compradores ou parceiros estratégicos para a empresa, ou informações pontuais no mercado. E também a gente também apoia alguns estudos setoriais que são liderados pela sede, e a gente apoia na questão de definição de escopo e também checar algumas informações, mas são estudos por segmento, não específicos por empresa brasileira. E temos também a questão de promoção de negócios, que a gente também desenvolve uma série de ações próprias aqui, a gente pode trabalhar na agenda de prospecção para exportação, ou seja, uma empresa que viu uma oportunidade nesse mapa e quer explorar um pouquinho mais a questão do calçados em Nova York, a gente pode tentar trabalhar e buscar alguns contatos. A gente não tem equipe em campo, mas a gente tem uma série de contatos pelos Estados Unidos, seja Secons ou outros parceiros já desenvolvidos no decorrer dos anos, que a gente pode estar trabalhando nisso aí. A gente também pode trabalhar também numa agenda de negócios para exportação, caso for necessário. E a gente trabalha muito também em tentar atender algumas oportunidades que vêm por demanda dos importadores aqui, que estão buscando determinados produtos. A gente trabalhou numa série de oportunidades no decorrer dos últimos anos, onde o importador nos procura e a gente apresenta para empresas brasileiras que estejam de acordo com o perfil, capacidade de produção, volume, preço, enfim, é uma demanda que a gente trabalha muito em conjunto com a sede no Brasil para essa identificação dessas empresas brasileiras, seja via entidade ou diretamente via Apex Brasil, mas é uma coisa que tem crescido bastante, nós temos algumas coisas já engatilhadas aí para os próximos meses. Também temos rodadas de negócios que eram normalmente presenciais, mas agora elas estão passando para a modalidade virtual, agora desde junho. A gente já está com uma boa adesão dessas empresas e é um modelo de fazer negócio nesse momento, né? Já que
presencialmente não temos como fazer, temos que passar para a modalidade virtual, mas tem funcionado muito bem. E na questão de investimentos, a gente trabalha no apoio da identificação de potenciais investidores no Brasil e também no refinamento de deck para startups e apoio a startups de uma maneira geral. E questões coletivas, feiras, missão prospectiva, missão comercial, projeto comprador, enfim, a gente trabalha em conjunto com a sede nessas outras iniciativas. E, por fim, a gente também, com a nova realidade de negócio, a gente está trabalhando já para o segundo semestre, para 2021, em algumas novas soluções e projetos que visam apoiar empresas brasileiras na América do Norte, seja por algumas entregas pontuais, alguns projetos de longo prazo. A gente está debatendo qual seria a melhor maneira de estar apoiando empresas, já que muitas das nossas ações e iniciativas ficaram comprometidas durante o ano, mas a gente tem que procurar já alguma coisa que sejam soluções a longo prazo, porque a realidade de negócios mudou. E também vamos trabalhar em novas iniciativas para a captação de investimentos estrangeiros diretos ao Brasil. Então, a gente está nessa fase de discussão, não só entre nós, mas com a sede também, e ver como a gente vai estar podendo apoiar efetivamente as empresas. Não é realmente... A gente quer apoiar na questão prática de fazer negócio nos Estados Unidos. E não só eu, como toda a nossa equipe aqui, está totalmente à disposição de apoiar empresas brasileiras no que seja necessário para os Estados Unidos. Quando a gente não puder fazer via escritório, a gente vai encaminhar para a área da sede, ou de parceiros que poderiam dar esse apoio, mas a gente nunca deixa a empresa sem resposta. Então, obrigado pela oportunidade, espero que vocês tenham aproveitado bastante, e, de novo, queria parabenizar a equipe de diligência pelo mapa de oportunidades que vem num momento muito interessante para ser explorado. Obrigado. E aqui segue meu contato também, mas depois a gente pode compartilhar essas apresentações com vocês. Caros, retomando então aqui a fala com vocês. Então, como a gente já são quase 11h10, né, nós tínhamos um webinar previsto de 1 hora de duração, então eu acho que a gente pode direcionar as perguntas, né, muitas perguntas sobre serviços, perguntas sobre ferramentas para não só para bens, mas também para serviços também, sobre outros setores, setor de laticínios, perguntas também se é possível fazer reunião no escritório no escritório de Miami, se o conteúdo vai ficar disponível. Então, para a gente não avançar muito na hora, eu vou fazer um combinado com os senhores, que a gente vai extrair as perguntas do chat e vai respondê-las. De qualquer jeito, fiquem convidados para escreverem para o nosso CRM, né, pelo endereço apexbrasil.com, apexbrasil@apexbrasil.com.br, que nós iremos responder as perguntas todas que nos chegaram via chat. Ficamos com esse compromisso firmado com todos. Gostaria de agradecer a fala dos colegas, né, do Fernando, Rodrigo, Eduardo, e, enfim, ressalto que ficamos à disposição aí como Apex para atendê-los. Convido a todos também para explorarem, né, o nosso site. Tem estudos também para a área de serviços, outros estudos para setores diversos dos Estados Unidos, né, que são outros produtos e serviços que nós fornecemos. Então, não sei se algum dos colegas tem mais alguma coisa a acrescentar. Se não, nós damos o webinar por encerrado, agradecendo muitíssimo a presença de todos que nos prestigiaram aí nessa 1 hora, nessa manhã de hoje.